Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar, você vai aprender a fazer repolho frito. Esse prato, ele tem uma carinha assim, ó, de comida japonesa, um pouco do toque da culinária alemã também. São dois países, né, que celebram muito esse vegetal que é o repolho. Muita gente tem preconceito, mas eu vou te ensinar. Às vezes você que não gosta de repolho vai aprender aqui hoje uma maneira de comer, porque fica muito gostoso e a gente não vai mascarar muito ele não. É só fazer uma massinha com ele, fritar, e aí eu vou te ensinar um molho para acompanhar. Isso aqui é simples, mas é muito gostoso. Se você está curioso ou curiosa para aprender essa receita, já sabe. Papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela, que hoje tem repolho frito aqui no Bora Rangar. Para fazer esse repolho frito, você vai precisar, pro repolho, né? Um repolho verde, óleo vegetal para abrir, 2 cebolas, 4 dentes de alho, 4 ovos, 6 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de páprica picante, 1 colher de chá de pimenta preta. Para o molho, nós vamos usar 3 colheres de sopa de iogurte natural, 2 ramos de salsinha, 1 colher de picles picadinho, 1 pitada de páprica em pó e 1 pitada de açúcar, 1 colher de café de sal e 1 pitada de sal. Ó, eu comecei o programa falando assim que não tinha muitos desafios para você, mas então, ó, é justamente aí que você tem que dar atenção para os mínimos detalhes, tá? Eu vou te ensinar tudo que você precisa saber aqui para o seu repolho ficar crocante, bem douradinho e saboroso. Eu vou começar então pelo corte do repolho, tá? Aqui a gente tem, ó, meia cabeça de repolho, que eu dividi ao meio, ela já está higienizada, tá? Você, quando for fazer a higiene do repolho, você descarta as primeiras folhas do repolho, depois corta ele ao meio e deixa ele mergulhado na solução com cloro, né, ou água sanitária. Mas é assim, ó, para cada 10 litros de água você vai colocar 1 colher de sopa, tá? De água sanitária e vai mergulhar os seus vegetais ali. É 10 minutos e depois é só deixar secar. E aí a gente vai fazer o seguinte, aí você tem que passar água corrente. A gente abre ele no meio, porque se você mergulhar um repolho em alguma coisa sem abrir, não vai entrar água aqui. E aí depois você precisa retirar o excesso, ó, deixando a água cair nessas entradinhas que tem aqui, né, que são as camadas da folha do repolho. A gente vai fazer um corte nele aqui, ó. Então, eu tenho aqui o repolho, aqui a base dele, né? Ele fica assim na terra em pezinho, ó. Aqui tá o caule, né? Então, eu vou deitar ele pra cá e eu vou começar cortando ele de lado. Com a minha faca bem afiada, ó, eu venho aqui fazendo cortes. Quanto mais fino você conseguir, melhor, tá? Não precisa se preocupar, falar, o meu não tá tão fino quanto o do Arthur, ou falar assim, nossa, o Arthur tá falando pra cortar fino e o corte dele não tá tão fino assim. Na verdade, assim, é um esforço que você deve fazer para chegar no mais fino, mas não precisa se preocupar em ser aquela cordinha, né, bem fininha, não. O mais fino aqui, ó, interessante que você conseguir. Você vai até o final. Quando chegar aqui no meio, ó, você vira e começa do outro lado, que é mais fácil, tá vendo, ó? E aí você vai fazendo assim. Observa que eu ponho a faca um pouquinho de lado, ao invés de bater ela assim, reto, porque assim a gente acompanha a anatomia do nosso pé de repolho e aí a gente consegue tiras mais longas, tá? E mais finas também aí com o nosso repolho. Esse aqui eu vou chegar pra cá, eu vou prosseguir aqui com o outro que já estava cortado ali, ó. Então eu tenho um repolho inteiro cortado aqui para essa receita. Esse aqui a gente prepara ele depois. E ali no meu fogão a gente já tem uma panela com água fervendo. Nós vamos então branquear o nosso repolho. O que significa branquear, né? Mas ele já é branco? Não, na verdade, isso aqui é uma técnica de cozimento que a gente faz com folhas geralmente, tá? Não que não exista branqueamento que não seja com folha, mas em geral é feito com folha. E você vai fazer o seguinte, você precisa de uma panela com água fervendo, a minha aqui já tá fervendo, ó, borbulhando, e eu vou mergulhar essas folhas aqui nessa água fervendo. Ah, quanto tempo? O branqueamento é justamente sobre você fazer isso rapidamente. Então, ó, você vai mergulhar aqui na água fervente. É só o tempo dessa água começar a transformar essa folha, dar um pouco de maleabilidade para ela, ou seja, deixar ela um pouco mais molinha. Eu já desliguei a minha panela, vou pegar aqui o meu escorredor, ó, e vou escorrer esse repolho e dar um choque térmico na água fria. Você pode até mergulhar ele, se você quiser, na água gelada, água com gelo mesmo, tá?
Mas não tem muita necessidade não, o efeito vai ser no mesmo. No final você vai ter uma folha mais crocante e que aqui o verde, você vai ver do repolho, ele vai se acender aqui nessa parte, né? Porque ele tem um verde muito clarinho. Quando a gente faz esse branqueamento, ele fica mais verdinho. Então é o contrário, né? Ao invés dele ficar mais branco, a verdade é que ele vai ficar um pouco mais verde. Eu vou te mostrar aí o resultado. Aí até quando que você vai jogar a água aqui? Observa que eu estou usando a ponta dos meus dedos aqui no repolho e eu vou jogar a água até eu sentir que o repolho já está em temperatura ambiente. Não está nem morno mais. Ele já não está, não tem mais nenhum calor nele, né? Então, ó, escorre bem o excesso da água e traz para cá o seu repolho que você branqueou. E aí, olha aí, ó, vê se ele não ficou mais verdinho do que ele era antes, ó. Tá vendo? Você já consegue ver o verde dele aceso. Então eu vou deixar ele escorrendo o excesso de água aqui. Enquanto ele escorre, para no próximo bloco a gente preparar a massa e fritar, eu vou preparar o nosso molho, que eu já vou deixar ele pronto e vou colocar na geladeira ali para gelar, que é pra gente acompanhar fazendo aquele contraste de temperatura, né? O repolho frito quentinho e o molho geladinho. Ó, o nosso molho é muito simples, a gente vai misturar iogurte natural. Eu tenho aqui salsinha picadinha, que vai trazer, né, um aroma herbáceo, um frescor aqui pro nosso molho. Eu tenho picles de pepino bem picadinho. E eu vou temperar com açúcar, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino e uma pitada de páprica picante. E aí, ó, é só misturar esse nosso molhinho que a gente vai usar depois para regar, né, esses nossos repolhos fritinhos e que fica uma delícia. Esse molho ele traz uma acidez e o repolho, como é docinho, depois que a gente vai fritar, a tendência é que ele vai ficar mais docinho ainda. Então a gente tem por equilíbrio aqui um molho ácido que vai trazer uma harmonização perfeita para esse nosso repolho. Você pode se aventurar e experimentar outros molhos aqui. Ele com uma mostarda escura também vai combinar muito bem, tá bom? Ó, antes de acrescentar o ovo aqui e a farinha de trigo, eu já tô com a minha panela, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, eu já tô com a minha panela, minha frigideira lá no fogo esquentando. Então vou temperar ele com sal aqui. Pimenta do reino. Pode caprichar na pimenta do reino e também na páprica, tá? Tô usando páprica picante, mas você pode usar qualquer outra especiaria aí que você gostar. Combina muito também aqui um coentro, noz moscada, se você quiser usar outra páprica defumada ou a doce, fica a seu critério. Mistura bem para temperar, até você ver que, né, tudo que você jogou aqui em cima dissolveu, já está presente todo aqui pelo seu repolho. E aí você vai acrescentar aqui agora, ó, os 2 ovos inteiros, né, gema e clara, e também aí você dá uma misturada antes de entrar com a farinha de trigo, até para quebrar, né, a gema do ovo, para homogeneizar legal aqui. E aí assim a gente vem agora com a farinha de trigo. Não é muita farinha de trigo, é assim mesmo, tá? Não fica achando que tá pouquinha não, é só para dar uma leve ligada aqui no repolho, mas não é para ficar também com aquele gosto de farinha crua. Se você colocar muita farinha aqui, vai acabar dando gosto, não vai dar tempo de cozinhar a farinha toda. Então, ó, mistura bem, aí você já vê que ele já começa a formar, né, tipo uma massinha, ó, ele já começa a ficar mais grudadinho no outro, é isso que a gente quer. Então eu vou pegar agora, ó, a minha panela, como eu já falei, já estava quente, né? Vou colocar aqui no fundo dela uma camada de óleo, pode ser bem generoso nesse óleo, tá? Porque ele precisa ser frito e não grelhado. Mas aí é uma fritura que você não vai fazer por imersão. Ela vai imergir metade do repolho ali, vai fritar e depois a gente vira para o outro lado. Essa é a técnica ideal aqui para esse nosso preparo. Ó, você vai pegar uma colher de sopa, vai posicionar aqui dentro do repolho e aí tenta fazer uma fritura mais comportada, assim, ó, sem ficar fazendo muito barulho. Eu tô no fogo máximo aqui, se ele começar a fritar demais, eu vou abaixar o meu fogo, tá? Então, ó, a gente vai colocando aqui, como a minha frigideira é grande, dá para eu fazer quase tudo de uma vez só. Então você coloca ele ali dentro, dá uma achatadinha e não fica mexendo não, porque senão ele vai desmanchar. Então você tem que esperar ele firmar para você poder virar.
E aí você pode também fazer, ó, como eu falei, né, o repolho ele está muito presente na culinária asiática. Então, se você quiser fazer um tarê, que eu já ensinei aqui no Bora Rangar, que é aquele molho, né, à base de shoyu, que ele é meio agridoce, você pode para consumir aqui, vai ficar legal. Você pode consumir numa pegada, esse molho que a gente fez, ele tem uma pegada mais alemã, assim, né, por causa do picles, o iogurte. Você pode, inclusive, comer com uma mostarda escura, que vai combinar muito bem. E como eu falei, né, você pode pensar nisso aqui não só como sendo um petisco, mas também como sendo uma substituição à mistura. Sabe, aquele arroz, feijão, quem não come carne, às vezes fica procurando uma substituição para carne e nem sempre é isso que a gente quer. Às vezes uma friturinha que é à base de vegetal já substitui bem a carne e você consegue ali uma mistura legal para o seu prato do dia a dia. Como eu falei, eu não vou virar enquanto eu não ver que ele firmou do lado. Aquele primeiro que a gente colocou, a gente pode vir dar uma olhada nele aqui, ó, porque eu tô vendo que a beiradinha dele já começou a dourar. Aí sim eu vou virar ele, ó. Esse aqui já tá bom para virar, ó. Tá vendo, ó? Então, não é uma camada muito fina de óleo, não é para lubrificar a panela com óleo. Você precisa sim colocar uma piscininha, um espelho d'água ali à base de óleo. É isso que vai fazer esse efeito de fritura. Como a gente usou ovo aqui, farinha, não pode ser uma fritura muito rápida, porque senão não dá tempo de cozinhar esse ovo, essa farinha que está no meio ali do bolinho. Então tem que ser mais devagarzinho, você pode deixar dourar bem douradinho, mas vai fritando com calma, vai aqui ó, aos poucos você vai virando, ó, esse aqui já dá para virar, ó, que ele começou a dourar, tá vendo? E aí você vai aqui virando um a um, cuidando desse repolhinho, para ele ficar bem bonitinho. Ele lembra a aparência dele assim, um bolinho de arroz, né? E a ideia é mais ou menos a mesma. No bolinho de arroz a gente também coloca ali o ovo para dar liga, é o ovo que vai fazer a estrutura aqui do nosso repolhinho frito, né? É como se aqui no meio dessa emaranhado aqui de folhas de repolho, a gente tivesse uma omelete se formando, né? Então ela vai dar uma suculência, ela vai garantir a crocância, o brilho. É isso que vai deixar a nossa receita mais bonita, ó. E aí aos pouquinhos, quando você começa a ver, né, que tá pegando cor em volta por baixo, assim, ó, você já pode ir virando. Tá vendo só? Esse é o segredo aí. Um pouco de paciência, um pouco de carinho, você vai chegar na receita. Ó, e aí, ó, como eu tô vendo que tá cabendo... Aí, tá vendo? Como ele já firmou, eu posso chegar ele mais pertinho do outro, que eu já sei que não vai grudar, abrindo espaço para eu colocar mais repolho para fritar aqui, ó. Dá para colocar mais dois aqui ainda e um no meio ali. Então tá vendo? É uma fritura comportada, não é uma fritura que faz muito barulho, mas também não pode ser fria demais a panela. Isso é muito importante. Aqui tem que ser frito. Se ele começar a soltar água, vai desandar, vai cozinhar um ovo, vai ficar aquela folhinha murcha, não é isso que a gente quer. Vamos ver o primeiro aqui que a gente virou? Olha aí, ó. Tá vendo? Eu vou deixar ele dar mais uma corzinha do outro lado. Ele ficou num dourado bem bonito aqui, então eu vou deixar ele chegar mais um pouquinho, ó. Ó, o pessoal tá me perguntando aqui se dá para fazer com repolho roxo. Dá para fazer com repolho roxo sim, vai ficar bem bonito. Tem gente que não gosta, né, que acha que a cor que fica feia e tal. Eu acho legal. Mas você misturar o roxo com o branco não é muito uma boa ideia, porque acaba que vai ficar tudo roxo. O repolho roxo vai passar a tinta dele pro repolho branco e no fim das contas vai ficar tudo meio igual. Então você faz um pouco com roxo, um pouco com branco e frita separado. Porque senão a tinta do repolho roxo ela vai soltando no óleo aqui, vai colorir todo mundo, vai ficar tudo meio rosado, tá? Ó, esse aqui já tá pronto, tá vendo, ó? Eu já cheguei aqui num dourado legal com ele, ó. Então eu vou colocar ele para escorrer. Ficou faltando um papel nesse meu pratinho aqui, daqui a pouco a gente passa esse nosso repolho. O Thiago foi buscar lá o papel e a gente passa o nosso repolho pro papel, tá? Que tem que deixar ele escorrer bem também, para ele poder ficar bem sequinho. E é isso, gente, ó, vai fritando com carinho, depois a gente vai fazer um empratamento bacana, uma ideia aí para você inovar o cardápio do seu final de semana, daquele petisco legal com os amigos, tá bom? Para ir na hora de comer, ó, você pode fazer uma finalização bonita aqui no seu prato, ó. Vou fazer aqui, ó, colocar um pouquinho de molho. Olha aí, ó.
Esse molhinho combina demais com o repolho, porque ele vai trazer uma acidez, né? O repolho é super docinho, então ele equilibra o paladar, fica muito gostoso. E como eu falei, não é só uma dica de petisco, tá, gente? Isso aqui você pode usar aí, ó, como uma substituição para carne, né? O que a gente chamaria de mistura, para comer com arroz e feijão na refeição. Vai dar uma variada, às vezes com a criançada, né? Para introduzir o repolho, às vezes a criança é um pouco resistente com vegetais. Essa é uma forma que a gente consegue de ir introduzindo isso na alimentação da criançada. Ó, vou pegar meu pratinho aqui, porque tá chegando a minha hora de experimentar e ser feliz. Mas antes, me segue lá no Instagram, vai aparecer aqui na tela, ó, meu arroba é chefe Arthur Veloso. Eu tô por lá no Instagram com algumas receitas exclusivas que você só encontra por lá. Você pode ver os bastidores do meu dia a dia aqui na TV Diversa, nos restaurantes que eu trabalho também. Além disso, você consegue postar uma foto, me marcar, falar comigo, mandar um abraço, pedir um alô, quem sabe eu não apareço por lá. Como foi o nosso participante de hoje aqui, que mandou a resposta aí do processo do queijo? O Marcos de Piraquara, ó, mandou mensagem... Marcos Piraquara de BH. Olha, você tá falando errado. Ele mandou a mensagem no WhatsApp, cravou que era o Sal que estava aparecendo. Então faz como ele também, ó. Adiciona a gente aí no nosso WhatsApp, manda pergunta, vai aparecer aqui na tela aqui, ó. Você pode conversar com a gente, pode pedir uma sugestão de pauta. Sabe aquele assunto que a gente ainda não abordou por aqui, que você queria ver as meninas entrevistando alguém para esclarecer o assunto? Manda pra gente no WhatsApp. Pode ter certeza que a gente vai falar sobre ele. Inclusive amanhã tem receita que foi pedida por algum espectador por aí. Depois eu conto pra vocês o que é, tá? Aí aproveita pra seguir a gente no Instagram, @tvdiversa, em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. Então por lá, agora chega de falar que tá na hora de comer, que eu tô aqui, ó, salivando. Ó o coração batendo mais forte, ó. Ai, a crocância do repolho. Gente, hoje eu facilitei aqui o nível. Amanhã a gente volta a subir o nível de dificuldade na cozinha, tá bom?